Internacional do Riso, né, minha gente? Bom demais. Hora de falar de moda e estilo agora. E olha, quando a gente fala de cor, a gente sabe que ela certamente é um dos elementos que mais chamam a atenção no look ou na maquiagem. E entender o que favorece a nossa beleza é fundamental para fazer boas escolhas também. E pela primeira vez aqui, presencialmente no Mulher Demais, convidei a Isa Heráclito, que é consultora de coloração pessoal, tá aqui para conversar com a gente. Bom dia, Isa! Bom dia, que coisa boa, né? Bom Dessa demais. vez ao vivo, pois estreando. Pois é, já cheguei cheia aqui. de coisas. Pois é, cheia de coisas, cheia de cores também, né? Pra gente explicar para o pessoal de casa. A gente vai falar hoje sobre temperatura de cor. Temperatura da cor, que é uma das dimensões das cores. Então, toda cor ela tem três dimensões. A primeira, temperatura, intensidade e profundidade. Vamos falar hoje da temperatura. Quando a gente fala em temperatura, a gente fala aí sobre quente e frio, então. Quente e frio. Hoje tá um friozinho, né? Tá mesmo. Um pouquinho de nada, mas a temperatura da cor não tem a ver com a temperatura térmica. Sim. Tem a ver com o pigmento, a predominância de determinado pigmento na cor. Então, todas as cores, elas derivam de três, né? Que são as cores primárias. Sim. Vermelho, amarelo e azul. A partir delas, dessas misturas que são feitas com essas três cores, que a gente cria outras cores. Sim. Por exemplo, estamos aqui combinadinhas de verde. É mesmo, Isa. A gente tá aqui, ó, super sintonizada. Combinadinha de verde, que é a mistura do amarelo com o azul. Certo. Então, isso cria-se a cor verde. Então, a gente já tem aqui um exemplo de temperatura. Uma temperatura quente e uma temperatura mais esfriada. Certo. E como é que a gente consegue identificar a temperatura da cor? Com a predominância do pigmento azul ou amarelo. Ah, entendi. Então, quando a gente tem uma predominância do pigmento azul na cor, a gente diz que essa cor é fria. E quando temos uma predominância do pigmento amarelo na cor, a gente diz que essa cor é quente. Que massa! E aí a gente pensa assim, quando a gente faz uma imagem assim mental sobre o amarelo, por exemplo, a gente pensa logo numa cor quente. Mas não necessariamente, porque tem nuances de várias cores, né? Porque, por exemplo, o amarelo é uma cor predominantemente quente, mas se a gente coloca ali um pouquinho do azul, esfria essa cor. Não é? E as cores frias, quando a gente usa uma pessoa que tem uma harmonia cromática fria, ela vai harmonizar também melhor com as cores frias, porque a harmonia é repetição. Sim. Então a gente vê isso na natureza, a gente vê isso num cenário, por exemplo, quando a gente repete cores e cria harmonia. Vamos ver aqui um exemplo. Eu sou de uma temperatura fria, minha cartela é inverno frio. Então essas cores aqui é uma composição de cores frias. Quando eu coloco, isso é o harmonia. Tipo que te harmoniza, te favorece. Exatamente, então. ó, coloca em você. No meu caso também, eu já fiz a minha análise de coloração pessoal e já identifiquei então a minha cartela que é inverno escuro. E sendo inverno, é uma temperatura fria. É uma temperatura fria. Então quando a gente coloca Isa? Aqui uma tonalidade quente, como você está maquiada e acaba que algumas cores combinam com esse outro verde, a gente não vê tanta diferença. Mas quando está sem maquiagem, a gente vê realmente que não favorece. O que significa não favorecer? Não significa que não vai ficar bonito, mas que vai perder a luminosidade, o viço, vai criar sombra no rosto. E todas as vezes que nós nos arrumamos, nós nos maquiamos, nós teremos um melhoramento da nossa imagem. Claro. Então, usar quando a temperatura certa é um desses caminhos, né? É um treinamento do olhar também, Isso. não é, Isa? Você conseguir identificar cores quentes e frias e o que te favorece também é um treino, né? É um treino, exatamente. O que é que a gente vai fazer para conseguir identificar? Então, é sempre por comparação. Então, os nossos olhos, eles vêm por comparação. Eu consigo identificar o que é frio olhando para o quente. Certo. Certo? Então, as cores frias, como elas têm essa predominância do azul, então elas vão ser mais azuladas, arroxeadas, certo? E as cores quentes, elas vão ter sempre aquele fundo amarelado. Então, vamos usar alguns elementos. As cores quentes, elas remetem ao sol, ao fogo. Ah, tá, certo. E as cores frias, ao gelo, à água. Então, quando a gente vai fazendo associações, a gente consegue diferenciar, certo? Então, se a gente olhar para aqui, para essas imagens, eu consigo diferenciar uma parte mais quente
e uma parte mais fria. Inclusive, essa transição das cores do dia é um dos elementos que o Color Clock, que é um método também de coloração pessoal da Pantone, que é a maior autoridade de cores, né, do mundo, ela determina que as cartelas são baseadas nas cores do dia, desde a aurora até o crepúsculo. Então, no início da manhã, a gente tem uma predominância de cores mais frias e no crepúsculo, cores mais quentes, que são mais alaranjadas, mais amareladas. Então, isso é uma forma de fazer uma comparação e conseguir identificar. Olhar para a cor e pensar, para onde essa cor se caminha? Ela se caminha mais para o azulado ou mais para o avermelhado, alaranjado? Nossa. Então, isso já é um primeiro passo, né? E é um universo muito interessante, porque influencia diretamente a sua imagem pessoal, Sim. aquilo que você quer comunicar, mas também o mundo da moda de uma forma geral. E moda aí, não somente com relação ao vestuário, mas em tudo, né, Em tudo, em tudo. Já na maquiagem, que é uma... universo que eu amo também. Pois é, eu também. Então, como é que a gente vai identificar as cores quentes na maquiagem? Então, na maquiagem, os tons mais alaranjados, terrosos, dourado na maquiagem, remete sempre para o quente, certo? Nas roupas, a gente vai fazer essa associação também com laranja, com vermelho e no metal, o dourado. Então, lembra, tudo remete ao sol, remete ao fogo. Então, as cores que criam uma harmonia com esses elementos são mais esquentadas, certo? Já as cores frias, elas criam mais harmonia com o azul. Então, na maquiagem, os tons rosados, arroxeados e prata. Prata é o metal frio e as tonalidades de roupas da mesma forma. Então, na maquiagem, você estou em dúvida do quente ou do frio. Você pensa, essa cor combina mais com o prata ou combina mais com o dourado? Porque é por associação. As cores frias harmonizam melhor com prata e as cores quentes harmonizam melhor com o dourado, tá? Gente, é uma aula pra gente. Eu já tô adorando esse assunto. Boa. E é muito legal a gente identificar isso para, como eu falei no comecinho, fazer boas escolhas também, né, Isa? Não quer dizer que isso vai te limitar. Só vou usar cor fria, só vou usar cor quente. Não é isso. Eu estou com o verde quente e a minha cartela é predominantemente fria. Mas eu faço uma compensação usando a maquiagem correta, usando outros elementos que estão na minha cartela para potencializar a minha imagem. Adorei! Tem um detalhe que às vezes as pessoas se confundem, assim, quando a cor é muito quente é mais fácil de ver e quando ela é muito fria é mais fácil, mas tem cores que elas estão ali no meio termo, né? Então a gente também vai fazer essa associação. Peraí, ela tá no meio termo. Aí eu pego uma cor bem quente, coloco perto e depois pego uma cor bem fria e coloco perto. Para onde essa cor se caminha mais? Onde é que ela harmoniza melhor? Harmonia é sempre repetição. Adorei, minha gente. Isa trouxe aqui uma verdadeira aula pra gente. É treinamento, é olhar e é conhecimento também. Tem um segundo para eu dar a dica que tem a ver com cozinha. Diga. Já pro quadro. Os nudes. Nudes frios são mais rosados e nudes quentes são mais amarelados. Então, os nudes quentes lembram o doce de leite, o caramelo. E os nudes frios, para mim, lembram o chocolate ao leite. Então, fazer essa associação com frutas, com objetos de casa, também ajuda muito a treinar o olhar. Arrasou! Instagram de Isa aqui na tela, Isa Heráclito. Você vai voltar, viu? Com muito prazer. Com muito prazer. A gente vai amar te receber. Coisa boa, prazer vai ser todo meu. Isa. Obrigada. Boa quarta-feira. Você fica agora com a